de artes e ofícios hoje, a gente tem uma escultura aqui, ó, que chama Monumento à Terra Mineira, de um artista italiano chamado Giorgio Starassi. Tem muito trabalho de artista italiano em Belo Horizonte. Olha aqui na lateral aquele prédio à esquerda. Ele é muito parecido com a prefeitura, não é? Ele tem o mesmo estilo Art Deco também, trabalho de um italiano. É o mesmo artista que produziu a escultura lá da prefeitura. Essa escultura aqui chama-se então Monumento à Terra Mineira. É feita em bronze e granito, ela é de 1930. E esses 4 painéis laterais trazem cenas importantes da história de Minas. Então estamos percebendo aqui, ó, se a gente olhar para o prédio ali atrás, aquele prédio amarelo, tá escrito lá EFCB, Estrada de Ferro Central do Brasil. Em Algarilhos Romanos tem o ano de construção, 1922. E a gente tem pilastras ali em formas humanas. Dá uma olhada próximo do relógio, como é que tem algumas pilastras em formas humanas. Na arquitetura, quando a gente percebe essa estrutura e elas são femininas, a gente chama de cariátides. Então essas são cariátides. Quando são figuras masculinas, a gente chama de atlantes. Atlantes vem da lenda de Atlas, que carregava o globo nas costas. Então nos despedimos da Praça Rui Barbosa em direção à Praça da Liberdade. Então nós vamos seguir aí o nosso trajeto, o nosso roteiro, conversando muito sobre essa cidade. Para as crianças que estão aqui, deixa eu contar uma coisa que talvez vocês não saibam, crianças. Essa avenida que nós passamos por cima dela tem um rio aqui embaixo, tá? Talvez vocês possam... Vocês estão me ouvindo aí? Talvez vocês possam desconhecer essa informação, mas o principal rio da cidade passa aqui, tá? O Ribeirão Arrudas. Ainda na Praça da Estação, a gente tem esse prédio importante ao lado direito, que é o Centro de Referência da Juventude, e um centro cultural aqui também, o Espaço 104, que no passado era uma fábrica de tecidos. Belo Horizonte, ela é uma cidade planejada, né? Ela não é a primeira cidade planejada da história brasileira, mas ela é a primeira cidade planejada do período republicano brasileiro. Esse nome é o nome de um prefeito da cidade, Américo René Gianetti. Esse parque, não seria nenhum exagero dizer que Belo Horizonte nasceu nesse parque. Por quê? Porque quando foi decidido que a capital seria aqui, veio morar nessa fazenda. Antes não era um parque, era uma fazenda, chamava Chácara do Sapo, um engenheiro nascido no Pará, chamado Arão Reis. E o Arão Reis morou 2 anos aqui na Chácara do Sapo, e foi aqui que ele projetou Belo Horizonte. Então Belo Horizonte nasce dentro de uma fazenda, tá? Então não é exagero dizer que esse parque é o berço de onde Belo Horizonte surgiu. Do lado esquerdo ainda tem esse viaduto emblemático, famosíssimo, eu tô apaixonada. Viaduto de Santa Teresa. Ele é a primeira estrutura de concreto armado em vão livre da América Latina. Ele era um símbolo de modernidade, tá? E aproveitando esse símbolo de modernidade, nos anos 20 morou aqui em Belo Horizonte um menino que tinha vindo de Itabira, chamado Carlos Drummond de Andrade. O Drummond, ele estudava no Colégio Arnaldo, e ele fez muita estripulia aqui em Belo Horizonte, se divertiu demais, era um cara boêmio toda a vida, tá? E o Drummond tornou aquele arco muito marcante quando ele fez a travessia a pé sobre aquele arco. Hoje isso é crime, tá? Se alguém tentar fazer, a polícia vai intervir. Vale lembrar também que essa cena foi repetida num livro
chamado Encontro Marcado, em que o escritor Fernando Sabino fala sobre a sua infância em Belo Horizonte, tá? Nós estamos subindo a Rua da Bahia, e a Rua da Bahia, ela guarda uma coisa muito bonita, que Belo Horizonte foi planejada. Se vocês observarem, o mapa da cidade parece um grande tabuleiro de xadrez, porque Arão Reis era enxadrista. E ele se inspira em 3 cidades para propor BH. Paris, que tinha passado por uma profunda reforma no século XIX, Washington DC, capital dos Estados Unidos, e Buenos Aires, na Argentina. Aquelas 2 estátuas ali são de 2 poetas mineiros, um deles, Carlos Drummond de Andrade, tá? E o outro, Pedro Nava. E esse prédio aqui acinzentado é a prefeitura de Belo Horizonte. Esse prédio aqui, gente, ó, que hoje é um hotel, Hotel Metrópole, no passado era um cinema. Deixa eu contar para as crianças outra coisa. Hoje a gente encontra cinema em shopping, é mais comum cinema em shopping. Mas no início do século XX, metade do século XX, cinema era na rua. E aqui tinha o tradicional Cine Metrópole, tá? Então, aqui tinha o tradicionalíssimo Cine Metrópole. Esse prédio já foi Museu de Mineralogia, hoje é Museu da Moda. Um acervo lindo. Se não entraram aqui ainda, venham ver, tá? Tragam os seus amigos e amigas que são inimigos da moda para visitar o Museu da Moda para eles melhorarem o hype deles. E do lado direito aqui, ó, o tradicionalíssimo edifício Arcângelo Maleta, ponto de encontro da boemia. Tantas e tantas vezes o Clube da Esquina se encontrou aqui, né? E ainda hoje é um ponto da juventude de BH. Do nosso lado esquerdo, mais um museu, o Museu de Artes Plásticas Inimar de Paula. Se não conhecem esse museu, venham conhecer, vale a pena demais. E aqui tem um monumento, ó. Monumento em homenagem ao compositor Rômulo Paz, e é um dos lemas de BH. A minha vida é esta: subir Bahia e descer Floresta. O viaduto de Santa Teresa liga o bairro da Floresta, tá? Que é um dos primeiros bairros fora da área planejada da contorno de Belo Horizonte. E o Grupo Confesso está com 2 espetáculos em cartaz. Olha ali, ó, a Revolta dos Perus e os 7 Gatinhos. Procurem saber, entrem aí na nossa arroba, Grupo Confesso. E caso, meus amores, vocês façam algum registro em vídeo, em imagem, façam essa gentileza de marcar Grupo Confesso, arroba Grupo Confesso, arroba A Mais Produtora, arroba Comunicare Libras e arroba Beto Fernandes Guia, tá? O meu arroba é BETTO, Beto com 2 T's, BETTO.fernandes.guia. E essa paradinha aqui, galera, eu tava dizendo o seguinte: vocês conhecem a música Paisagem da Janela? Nós inclusive tivemos o privilégio de ouvir. É uma composição em que o Fernando Brant participou. Eu tive o privilégio de conhecer o Fernando Brant, eu sou amigo da família Brant. Que gracinha, gente! E eu perguntei pra ele que paisagem era essa da janela. E ele contou que os pais tinham uma casa aqui na Rua da Bahia, próximo do Teatro da Cidade. E da janela do quarto dos pais, ele via, ele dizia: da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória. Olha a igreja de Lourdes aí, ó. Vejo um muro branco e um bom pássaro. Vejo uma grade e um velho sinal. A grade é a grade do Palácio da Liberdade. E o velho sinal é o primeiro semáforo de Belo Horizonte. Ele via tudo isso porque não tinha prédio. E o Brant me contou que uma das maiores tristezas dele foi quando a verticalização de Belo Horizonte se deu nos anos 80 e a janela lateral perdeu sua paisagem. Então essa aqui, ó, é a igreja de Lourdes, que ele diz: vejo uma igreja e um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo pássaro.
vejo uma grade e um velho sinal. O gradil é do Palácio da Liberdade, o velho sinal eu vou mostrar para vocês. É o primeiro semáforo de Belo Horizonte. No dia 25 de fevereiro de 1909, o primeiro automóvel chegou em Belo Horizonte. 12 anos depois que a cidade já tinha sido fundada. O primeiro acidente aconteceu 2 anos depois. Um atropelamento na Avenida Afonso Pena, sem vítimas fatais, porque o carro estava a 22 km por hora. E aí, depois desse acidente, decidiram construir um semáforo, na verdade vários. Espalharam alguns semáforos nos pontos de maior movimentação, e o primeiro a ser instalado foi na Praça da Liberdade. Nós já estamos nas imediações da Praça da Liberdade, tá? Do lado esquerdo aqui a gente já vai perceber um prédio azul e branco, que é trabalho de Oscar Niemeyer, a Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa. Eu nunca imaginei que eu pudesse na minha vida fazer um tour ao lado de Juscelino Kubitschek, ao lado de Oscar Niemeyer, ao lado de Arão Reis, de Bias Fortes, enfim, uma galera super poderosa. Afonso Pena, tô até preocupado com o que eu vou falar aqui, porque ninguém conhece a história deles melhor que eles mesmos. Então quem ainda não percebeu, o meu amigo Juju, que tem uma visão além do alcance, 50 anos em 5, tá? E a gente está chegando para receber mais personagens, tá? Tem personagem nos aguardando aqui na Praça da Liberdade. Praça da Liberdade, gente, que é o ponto mais antigo de Belo Horizonte, o ponto mais importante. Belo Horizonte foi planejada para existir dentro de uma avenida, que hoje tem o nome de Avenida do Contorno, mas no passado chamava-se Avenida 17 de Dezembro. Por quê? Porque a inauguração seria dia 17 de dezembro. Só que planejaram uma revolta, motins, para impedir a transferência. O povo de Ouro Preto não queria mudar para cá, não. E aí, para impedir essa revolta, foi antecipado em 5 dias a inauguração. Pegou todo mundo de surpresa. Por isso que o aniversário de BH é 12 de dezembro, mas a Avenida do Contorno chamava 17 de dezembro. E a festa de inauguração de BH foi aqui. Esse é o ponto mais elevado dentro da área planejada na Contorno. Ou seja, na antiga BH, de qualquer ponto em que você estivesse, era possível ver a Praça da Liberdade. E isso é simbólico. Olha a República recém-proclamada. A liberdade está aos nossos olhos, ao nosso alcance. Isso tem toda uma simbologia. Aqui a gente já tem outro prédio importante, que é o anexo 2 da biblioteca. Tem os poetas mineiros sentados ali, ó, os Cavaleiros do Apocalipse. São poetas mineiros fundamentais. Esse prédio aqui, gente, é o mais importante da praça. O Palácio da Liberdade, construído para ser casa e residência do governador. Primeiro governador a morar aqui, Crispim Jacques Bias Fortes, tá? Olha o símbolo da liberdade no meio do frontão triangular. Lembra a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos, Nova York. Então, em cima do prédio mais importante, a liberdade. Esse é palco de manifestações políticas, desde sempre, e tem um discurso emblemático do Tancredo Neves aqui, e ele diz assim: o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Então a Praça da Liberdade lembra muito isso. E o que foi instalado aqui no ponto mais importante dessa cidade republicana? O poder político, o Palácio de Governo e 4 prédios que eram secretarias de Estado. São 2 nas laterais e 2 na outra lateral. Estilo arquitetônico desses prédios: eclético, com forte influência do neoclássico francês. Eclético significa o quê? Que é misturado. Claro que tem uma forte influência do neoclássico francês, mas não é neoclássico, é eclético com forte influência do neoclássico. Esse prédio lindo, curvilíneo aqui, ó,
é um outro prédio do Oscar Niemeyer. Ele tem só nessa praça 3. As duas anexos da biblioteca e esse aqui, que é um residencial. Ele é curvo por fora e curvo por dentro. Então, móveis, meus queridos, só planejado, que a maioria dos móveis retangulares não encaixa nesse ambiente. Várias personalidades já moraram aqui, inclusive meu amigo Juju. Juju já morou. Você gostou de morar aqui, Juscelino? Sabe por que o Juscelino não gostou de morar aqui? Porque tem pouca vaga de garagem. Juscelino gosta de carro, gosta de ter carro, de ter garagem. Todas as vagas de garagem são essas que vocês veem aí, ó. E notem que tem pilastras que sustentam o prédio, arrojadíssimo. Oscar Niemeyer é o autor. Eu já tô vendo uma trupe nos esperando ali, ó, em frente ao Centro Cultural Banco do Brasil. Eu acho que são nossos irmãos, os personagens que nos receberão. Nós vamos chegar pertinho deles. E hoje, gente, nada disso aqui funciona do ponto de vista político. O poder político foi transferido para o lugar que a gente chama hoje de cidade administrativa. E esse aqui se tornou um circuito cultural. O maior circuito cultural do Brasil, chamado Circuito Liberdade, que engloba 12 prédios. Olha os meus amados aí. Afonso Pena, você por aqui, Afonso Pena. Arão Reis. Ô égua. Para ouvir as histórias dessa nossa grande cidade! Ô égua, quando a cidade projetei, tive muita inspiração. O Washington La Plata Paris foi com muita satisfação. Contornei com uma Beni, fiz tudo de coração. Um amigo teu, poeta. Nesta cidade fui um elo, ajudei com informação, realizei um projeto belo, desembaracei todo por aqui e pronto, fui eu, Pecon, quem bateu na pele. Defendi com unhas e dentes a mudança da capital. Se não me dessem ouvidos, aconteceria um grande mal. Hoje vemos essa beleza, uma alegria fenomenal. Foi durante o meu governo que transferi a capital. Foi um momento turbulento como antes nunca igual. Grande atribulação econômica. Fui forte, de forma cabal. Mas deixa abaixo, deixa abaixo. Tive como inspiração a construção da Praça da Liberdade, no paisagismo inglês, como no Jardim de Versalhes, para manifestações políticas, econômicas e culturais, para uma nova realidade. Um dos lugares mais lindos que já pude estar, que muito me felicita, que é bom de visitar, e como visitar os amigos, ou apenas passear. Símbolo de poder e criação, um marco na vida cultural, tem nossa admiração. É um sentir fenomenal quando estou nesta praça. Não existe outra igual. Realmente, como é bela e transcende o nosso olhar. O coreto, a fonte, fica a nos inspirar a continuar sonhando e a nunca esperar. É teimoso! Vamos lá! Nosso grande Arão Reis! Ô égua, ô égua. Augusto da Lima! E o querido Cristiano Machado! Ué, Cacá! Brincadeira, gente! Vias fortes! Senhoras e senhores, vamos todos agora para a casa do baile, onde a história mora, abençoados por Deus, por anjos e nossa... Primeiro semáforo. E eu
queria saudar também essa pessoa maravilhosa que assumiu uma bronca danada de ser baixinha poderoso. Primeiro colégio Belo Horizonte. Esses dois prédios também fazem parte do Circuito Cultural Liberdade. A gente está passando aqui ao lado do Arquivo Público Mineiro e do Museu Mineiro. No total são 12 prédios no entorno da praça que compõem esse que é o maior circuito cultural do Brasil. E notem que são prédios centenários, né? Prédios muito bonitos e que guardam aí a memória da nossa capital, tá? Sabem qual foi o primeiro nome de Belo Horizonte? Alguém arrisca dizer? Alguém sabe? Cidade de Minas. Nome xoxo, nome feio, que durou só 4 anos, porque em 1902 houve um plebiscito, nada mais republicano que isso, e a população escolhe o nome de Belo Horizonte. Sabe qual foi o primeiro apelido da cidade? O primeiro apelido foi pejorativo, e quem deu esse apelido xingando BH foram os ouropretanos, quem nascia em Ouro Preto, quem morava em Ouro Preto. O primeiro apelido dessa cidade foi Poeirópolis, porque aqui tinha muita poeira, tava tudo por construir, tudo incompleto, cheio de poeira, daí o apelido Poeirópolis. O segundo apelido, ele é mais bonito e ele perdura até hoje, que é o apelido de Cidade Jardim. Belo Horizonte era a cidade mais arborizada do Brasil, ainda é uma das mais, mas era a mais, e era uma referência para o tratamento de doenças respiratórias. Muita gente veio para cá nos anos 20 e 30 tratar doenças respiratórias. Tem até um bairro na região centro-sul chamada Cidade Jardim, que guarda esse apelido da nossa cidade. Então a gente está chegando próximo da Praça Afonso Arinos. Eu vou conversando com vocês durante parte desse trajeto, principalmente na área central, centro-sul. Daqui a pouco eu dou um momento aí para vocês interagirem, conversarem. A gente vai colocar uma musiquinha. Então seguimos todos e todas aqui, todos juntos e juntas e juntos nesse trabalho lindo. Quem ainda não está seguindo aí as nossas redes, @Grupo Confesso, tinha que passar pela República. E eu falei de algumas ruas com nome de estados brasileiros. Tem algumas ruas que fogem desse padrão. Por exemplo, a rua Curitiba, que devia chamar-se Paraná. Tem a rua Manaus, que devia chamar-se Amazonas. Por quê? Porque grandes avenidas homenageiam grandes rios brasileiros. E tem rio que é o nome do estado, como por exemplo Paraná. Então tem uma avenida em BH chamada Paraná, em homenagem ao rio Paraná. E tem uma rua em BH chamada Curitiba, em homenagem ao estado do Paraná. Assim como tem o maior rio brasileiro, que é o Amazonas, a maior avenida de BH chama Amazonas, tá? E a rua que devia chamar-se Amazonas chama Manaus, para não dar confusão, né, de Rua Paraná, Avenida Paraná, então eles deram o nome de estados. E alguns estados que quando Belo Horizonte foi criada não tinha no mapa, estão representados de outra maneira. Por exemplo, Goiás está aqui e o Acre está quase próximo da rodoviária Rua Acre. Esse prédio emblemático, a sede do Automóvel Clube, a elite de Belo Horizonte que dançava na casa do baile, que se divertia naqueles locais, gostava de colecionar automóveis. E esse era um clube de colecionadores de automóveis. E ainda hoje é um lugar que recebe eventos, tá? Então acontecem atlantes, ou seja, figuras masculinas que simulam colunas. Ali no cantinho, ó, tem umas figuras masculinas que são atlantes. Lá no prédio da estação são femininas, são cariátides. E aqui no Parque Municipal tem 2 teatros. O Palácio das Artes, restaurada, ela é maravilhosa, em estilo normando. E nós estamos aproximando
tá? Praça 7 de Setembro. Quem já esteve em Buenos Aires sabe que na Praça Central de lá tem um obelisco muito maior do que esse, mas esse é uma referência. Belo Horizonte se inspira em Paris, em Buenos Aires e em Washington para ser proposta. E esse aqui é o coração nervoso, centrão da cidade. Compro ouro, vendo ouro, chip na hora, chip. Tudo que vocês podem ver, o povo jogando faca, e tem bolinha, e tem carta, e tem gente jogando dama e xadrez a valer, e tem de tudo, tá? E tem, inclusive, do lado direito, um prédio lindo em estilo